lá, Mateus 22, versículo 1. Fala aqui no subtítulo, né? A parábola das bodas. Diz assim o texto, ó. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já está preparado o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa ou para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, irmãos? Olha só essa palavra aqui. Hoje nós queremos ver que Deus vai falar no nosso coração, né? Com esse texto aqui, amém? Nós estávamos então hoje meio em oração e essa palavra aí soou forte no meu coração. E aí detalhe, eu estava estudando ela e realmente ela é uma palavra muito interessante, porque me chamou a atenção algumas partes desse texto aqui, né? Uma delas é aqui bem no finalzinho, né? Que fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós vimos aqui, né, no texto que nós lemos, alguém que, não sei se era fazendeiro, falou que foi para o campo, né, e falou que o outro aqui era empresário, né, e outros ainda não disseram o que eles faziam, mas eles acabaram até matando o homem que foi lá chamar eles para as bodas do filho aqui do rei. Agora veja bem, Jesus sempre usava essas parábolas aqui para falar com as pessoas, e ele continua falando com nós hoje, como nós falamos no comecinho da pregação aqui, né? Que muitos são chamados, nós todos fomos chamados. Você foi chamado por Jesus, eu fui chamado por Jesus, mas não significa que nós vamos ser escolhidos. Para nós ser escolhido por Ele, nós temos que o quê? Que fazer a vontade dele. Vocês viram ali que algumas pessoas foram chamadas e elas não vieram, né?
Porque Jesus falou ali na parábola que eles não eram dignos de estar na presença, estar na festa lá do Filho do Rei. Agora veja bem, olha só esse texto aqui, fala que aqui na sequência que tinha um homem que estava sentado à mesa e esse homem não tinha se encaixado segundo o que era o propósito daquela festa ali, era de estar todos eles vestes brancas, todos eles estar limpos e lavados para estar naquela festa. Então veja bem, ali o homem falou que pegou, mandou os servos dele amarrar aquele homem e lançar para fora. E ele falou, Jesus falou ali, lá vai haver choro e ranger de dentes. Então, aquele ali não fazia parte, foi chamado, mas não estava fazendo aquilo que realmente tinha que fazer. Então ele foi rejeitado. Então veja bem, Deus chamou nós, Deus chamou eu e você para nessa terra que nós desfrutar do que Ele tem de bom para nós. Ele chamou eu e você para desfrutar das coisas boas dessa terra. Quando Deus chamou nós, Ele não chamou nós para nos botar numa fria. Não, Ele chamou nós para nos trazer aquela vida e vida com abundância que está lá no livro de João. Então Ele chamou todas as pessoas, só que nem todos vão desfrutar das bênçãos de Deus. Nem todos vão desfrutar. Por quê? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque não fazem a vontade de Deus. Por exemplo, tem pessoas que têm chamado para servir no altar, né? Mas se essa pessoa não se sujeitar a Deus, né, vai ter que haver um sacrifício, vai ter que haver um esforço, né? Se a pessoa não buscar para Deus, né, Deus não vai poder usá-la no altar, mas ela se tem um desejo, né, tem muitos que têm um desejo de servir no altar. Se tem um desejo é porque é o chamado, né? Então se tem um desejo, tem um chamado. Então se tem um chamado, tem que buscar Deus. Jesus falou lá no livro de Marcos, né, que é para nós tomar a nossa cruz e segui-lo a cada dia, né? E Deus nos chamou então, como está lá no livro de Deuteronômio 28, né, que citamos seguido aqui, Ele chamou o ser humano para comer o melhor dessa terra. Só que nem todos então vão desfrutar porque não estão dentro do propósito. E o mais grave disso, o mais grave não é isso. O mais grave é que aqui fala que por a pessoa não estar dentro, não fazer a vontade de Deus, essa pessoa vai perder a salvação. Esse aqui não estava dentro do propósito, foi amarrado e lançado fora. Então, todos nós que lemos esse texto aqui, ele chama muita atenção, né? Então, vocês podem ver, tem pessoas que não permanecem na fé. Pessoas que começam bem, né? Começam bem e não permanecem. Foram chamadas, mas não se sujeitaram. Outras permanecem, né, vêm na igreja, mas aí não se, né, 100%, porque se nós não sujeitar a nossa vida lá fora, eu sempre falo, a reunião que nós fizemos aqui, essa palavra que Deus falou para mim hoje de tarde ali, no meu coração, Ele espera que eu coloque ela em prática. Então a palavra que vem aqui, Ele espera que as pessoas coloquem em prática. Porque você vem sério com vocês, sempre nós vamos pregar aqui, é uma guerra muito, muito grande. Por quê? Porque nós não temos o que oferecer para as pessoas. Então o que a gente faz? A gente se humilha diante de Deus. Jesus, eu preciso de uma palavra, só o Senhor pode dar uma palavra. E sempre Ele tem uma palavra para nós. E o objetivo dessa palavra é fazer com que os chamados, né, venham ser escolhidos. Amém. Os que estão, né, Ele quer escolher para quê? Uns Ele quer escolher para abençoar, para ser empresário, outros Ele quer escolher, né, para ganhar almas, outros Ele quer escolher para ser um bom pai de família, para ser um bom obreiro na casa de Deus, enfim. Deus tem um propósito a todos. Só que muitas vezes Ele não pode cumprir. Por quê? Porque nós não nos sujeitamos ao chamado que Ele fez para nós. Nós não nos sujeitamos àquilo que nós deveríamos nos sujeitar. Aí Deus fica impedido, né?
Então aqui fala que muitos, mas é poucos que vão ser escolhidos. Então aquele que faz a vontade de Deus é o que vai ser escolhido. Não é aquele que faz a vontade do pastor, da igreja, isso é conversa fiada. Aquele que faz a vontade de Deus segundo a palavra. Porque Deus ele tem compromisso com a Escritura, com a palavra dele. Então aquilo que ele fala no nosso coração, se nós fizermos a nossa parte, ele vai cumprir a dele. Eu até fiz um monte de anotação aqui, né? Mas eu nem vou usar isso daqui. Lá no livro de Lucas, capítulo 12, eu vou ajudar você está em Mateus, vai um pouquinho para frente, você vai achar o Marcos e depois vai achar o Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 46. Amém? Vou dizer assim o texto, ó. Todo mundo achou, né? Fala assim, ó. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem faz segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele que sabe qual que é a vontade de Deus para a vida dele, não faz. Ali em cima, inclusive, falei que vai ser lançado junto dos gentios, né? Os infiéis, né? Irmãos, olha só. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, que veio como é que as coisas, a primeira vez que eu ouvi essa palavra ali, muitos são chamados, poucos são escolhidos, foi logo que eu me converti, eu aceitei Jesus e eu lembro que eu fui para orar, não consegui orar. Eu não consegui orar, uma pressão, parece que eu não ia conseguir orar. Aí eu falei para Deus, olha, eu não consigo orar, olha só. Aí quando eu peguei a Bíblia, veio essa palavra aqui. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Significa, Deus estava me ensinando eu sujeitar minha carne, minhas vontades, para estar na presença dele. Aquela palavra me deu um temor muito grande. Foi uma das primeiras palavras que Deus falou no meu coração, me deu um temor muito grande. Eu voltei, depois que li aquela palavra, e aí eu fui orar. Aí eu mesmo, eu tive que vencer minha carne para buscar Deus ali. Dobrei o joelho e busquei a presença de Deus. Me deu um temor muito grande quando eu li essa palavra. Muitos são chamados. Significa que está sendo chamado. Se tu continuar agindo dessa maneira, tu não vai ser escolhido. E aquilo me deu muito temor. E até agora que eu estou me lembrando dessa palavra, que eu hoje meditei nela, né? E não estava lembrando que foi uma das primeiras palavras que Deus falou no meu coração quando eu me converti. Então Deus ele quer que cada um de nós, cada um que está aqui, né, venha fazer a vontade do seu Senhor. Aqui vai dizer assim, 47, né? Aquele que sabe, aquele servo, porém que conhece a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido. Olha só. Significa, aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer e não fizemos, que Deus já falou com nós vamos ter problema, tanto aqui como na eternidade. Então, nesse processo de ser escolhido não depende de Deus, Ele chama. Ele chama, Ele está chamando. Aí na hora de escolher, Ele vai olhar quem está realmente fazendo a vontade dele. Por isso que diz lá, né, aquela palavra, né, se atentamente ouvir a voz do Senhor.
Às vezes esse mundo, as coisas do dia a dia, as coisas seculares, elas abafam aquilo que Deus fala no nosso coração. A gente se envolve com tanta coisa deste mundo que às vezes as coisas do mundo abafam aquilo que Deus está mostrando para nós. E por que isso acontece? Porque nós não estamos buscando a Deus, não estamos na presença de Deus. Então essa palavra, irmãos, que eu estou falando aqui, essa palavra foi na parte da manhã então que eu estava orando e veio essa palavra. E essa palavra me incomodou para me pregar aqui. Eu estava orando e à tarde eu falei para Deus, você vai me pregar essa palavra, eu vou pregar. Né? Porque é o teu querer, é a tua vontade. Talvez tenha pessoas do nosso meio deixando de ser abençoadas por não estar fazendo a vontade de Deus. Deus não pode abençoá-la. Chamou ela com propósito, né? Mas não está podendo abençoá-la. Por quê? Porque ali fala que nem todos vão ser escolhidos. Então depende de mim e de você. Deus me chamou. Deus chamou você. Depende de nós, né? Fazer a vontade do nosso Senhor, para que Ele possa então cumprir, né, o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Amém? Tem uma passagem lá no livro de Mateus 16, se você quiser abrir lá. 16, Mateus, volta um pouquinho para trás, aí você está em Lucas, né? Volta um pouquinho para trás, Mateus. Mateus 16, 24. Amém? Olha o texto, diz assim, ó. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. Amém? Amém. Olha só, o sacrifício que Jesus fez na cruz, ele abriu a oportunidade para todos. Ele dá a oportunidade para todos. Quando ele morreu na cruz, ele deu a oportunidade, abriu as portas para todos. Porque a Bíblia diz que o homem vivia sem paz e sem Deus neste mundo. E viu Jesus foi à cruz, né? E acabou, então, levando, né, os nossos pecados, as nossas dores, aquela palavra que está lá em Isaías, que todo mundo conhece. Amém? Amém. Então, esse sacrifício foi para todos e para aqueles que fizeram a vontade dele, fazer a diferença desse mundo. E por que às vezes nós cristãos não fizemos a diferença? Por falta de estarmos, então, com as nossas vestes brancas. O que estava com as vestes manchadas, ele não pôde participar. Ficou fora. E daí no final ele diz, muitos são chamados. Você foi chamado, veio um. Mas ele não estava dentro do propósito, não se encaixou naquilo que ele tinha que se encaixar. Assim somos nós. Se nós não se encaixar naquilo que a palavra diz, né, nós não vamos conseguir fazer essa diferença aí que Deus chamou nós para fazer. Amém, irmãos? Amém. Então, olha só, vou deixar essa palavra para você hoje aqui, porque, na verdade, esse texto aqui, eu creio que veio aqui nessa noite só para nos ajudar aqui, como me ajudou outro dia, né?
Quando Deus falou comigo essa palavra, eu creio que Ele está falando com você. Nós somos muito limitados, você nem sabe. Deus tem coisas grandes para nós. Ele está só esperando nós, né, fazer a vontade dele, para Ele poder nos abençoar, fazer a diferença. Está só esperando você e eu fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Amém. Então, poucos são escolhidos para o seu reino. São poucas pessoas que são escolhidas. E aqueles que são escolhidos vão fazer a diferença. Pode ter certeza. Então, um louvor que eu gostava muito, que a gente falava assim, ó, que o crente salvo faz a diferença. Lembra um texto lá de Lucas 10, que os discípulos vieram cheios de alegria, né, falando que Deus ouvia a oração deles. Aí o Senhor Jesus falou: vocês estão alegres porque eu estou ouvindo a oração? Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito lá no céu. O fato do nome de vocês estar escrito lá, hoje acontece as coisas aqui na terra. E quando o nome está escrito no céu, é porque alguém foi escolhido, alguém está fazendo a vontade daquele que o chama. Amém, irmãos? Amém. Então, eu vou deixar essa palavra para você aqui hoje, né? Que nós queremos, passa as horas, né? Já é 8h19. É rápido o negócio, né? Não tem, né? Nós tivemos um jejum lá em Santo Antônio domingo, a gente começou a orar lá. Quando viu era 10 horas, né? Não, quase 10 horas. A gente tem a presença de Deus, passa rápido, a gente nem viu. Amém? Amém? Olha só, eu vou colocar um louvor aqui. E a Márcia vai ungir você com óleo. Depois nós vamos fazer então aquela oração que a gente sempre faz aqui para Deus abençoar. Amém? Amém. Então é importante nessa noite. Eu coloco, pode abrir. Fiquei um pouquinho até. Então é importante nessa noite, né, nós meditar sobre essa palavra. Deus ama muito nós. Né? Qual é o pai que não ama o filho, né? Mas se o filho é rebelde, né? Tem aquela, né? Se passar de ano vai ganhar uma bicicleta. Hoje nem tem, não é uma bicicleta, é um computador, é o que mais? Tem não sei o que lá. Já a coisa mudou, né? Amém? Então eu vou soltar esse cântico aqui, nós vamos meditar na letra desse louvor aqui, depois nós vamos fazer a oração. Amém? Amém. Tem que nascer do
Conheci? Paulista? Amém? É bonito esse louvor aqui, né? Então nós vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração aqui. Né? A pessoa que está em casa, se quiser fechar os olhos, concentrar a fé, nós vamos estar orando por você também. Fala assim, ó. Fecha os teus olhos e fala assim, ó. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu venho na tua presença. Eu venho na tua presença. Aqui nessa noite. Aqui nessa noite. Jesus. Jesus. Eu ouvi aqui a tua palavra. Eu ouvi aqui a tua palavra. E ela nos ensina. E ela nos ensina. Que eu fui chamado. Que eu fui chamado. E nessa noite. Eu entendi. Para ser um escolhido. Eu tenho que estar sujeito. À tua palavra. Jesus. Nessa noite. Eu peço o teu poder. Ele vem entrar no meu coração. Para me renovar. Para me fortalecer. Para que eu possa a cada dia fazer a tua vontade. E eu te peço aqui nessa noite perdão de todos os pecados que eu cometi até aqui, com atitudes, palavras e pensamentos errados. Jesus, me purifica com o teu sangue, do alto da minha cabeça até a planta dos pés. Que o teu poder venha fluir sobre a minha vida, trazendo paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você vai ficar com seus olhos fechados, só eu vou orar por você. Amém? Você vai concentrar aí a sua fé aí em Deus e nós vamos orar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te invocamos, Pai, aqui nessa noite, através aqui, meu Pai, da oração. Nós meditamos aquilo que o Senhor falou ali, meu Pai. Que as pessoas, o Senhor chama todos, o sacrifício da cruz foi para todos. Mas nem todos vão desfrutar daquilo que o Senhor tem para elas, se elas não se sujeitarem. Mas essa pessoa fez uma oração aqui, meu Pai, nessa noite, pedindo para que o Senhor, nós oramos para que o Senhor venha nos ajudar, para que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele venha nos fortalecer a cada dia para estarmos sujeitos a Ti. Então, meu Pai, nós confessamos, essa pessoa confessou aqui nessa noite os seus erros. Então, meu Pai, nada mais pode prender a vida dessa pessoa aqui nessa noite. Eu amarro aqui nessa noite todos vocês, demônios, que amarraram a mente, o ser dessa pessoa, a vida dela até aqui. Ela rejeitou vocês, então vocês são amarrados agora pelo poder. Sai! 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 Vão embora da vida dessa pessoa agora. Saiam da vida dela com todas as amarras. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, faz essa pessoa livre, Deus, aqui nessa noite. Faz ela livre, Pai, das amarras. Faz ela livre, meu Pai, aqui nessa noite das pressões, das angústias. Vem, meu Pai, agir no ser, no interior dessa pessoa aqui. Essa pessoa está na presença do Deus vivo, do Senhor que fez o céu e a terra. E o Senhor declarou, meu Pai, aquele que vem a Ti, que está na Tua presença, o Senhor não vai lançar fora. Então vem agir na vida desse meu amigo, dessa minha amiga que está aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me posiciono contra o opressor que tem se levantado contra essa pessoa.
todo demônio que tem trazido aquela perturbação, aquela opressão na vida dessa pessoa. Eu compro a briga desse meu amigo aqui nessa noite. Eu amarro você, demônio opressor, e eu ordeno. Sai! 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 Vão embora da vida dessa pessoa agora. Sai fora daí com toda a opressão. Em nome de Jesus Cristo. Aquela força contrária que tem gerado a ansiedade, que tem gerado a angústia no coração dessa pessoa, o mal-estar. Demônios, vocês são amarrados agora. E eu ordeno que você solte essa pessoa agora. Sai! Sai! Solta a vida dela agora em nome de Jesus Cristo. Vão embora da ser essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Toda a fortaleza, todos os espíritos de enfermidades, os espíritos familiares são amarrados, são queimados e eu ordeno. Sai! Sai! Vão embora dessa pessoa agora. Pai, vem com a tua presença. Venha, meu Senhor, para curar. Passa, Senhor Jesus, passa sobre a vida de todos aqui com o teu poder. E arranca, meu Senhor Jesus, essa dor de cabeça, essa dor de estômago, meu Pai. No nome de Jesus, meu Deus, arranca. Todo o mal, toda a opressão venha a ser arrancada agora. O Senhor, meu Pai, agindo, ninguém impede aqui nessa noite. Então vem para agir. Vem para abençoar esse meu amigo, essa minha amiga que aqui está, meu Pai. Vem para fortalecer a fé dela, Senhor. Que teu Espírito Santo cresça sobre essa pessoa. Que a tua paz venha invadir o ser dessa pessoa aqui nessa noite. Não há fortaleza, não há nada que impeça teu agir, meu Pai. Oh, meu Deus, aquilo que foi invocado, aquilo que foi pago para destruir a vida, a saúde dessa pessoa, os negócios, nós anulamos, nós amarramos e ordenamos. Saiam. Vão embora da vida dessa pessoa. Saiam fora agora. Pai, vem com a tua presença, Deus, para abrir os céus, abençoar essa pessoa, para dirigir essa pessoa, meu Pai. Dirige por onde quer que ela andar. Vem com a tua presença. Na oração nós falamos, Pai, para que o teu poder venha fluir sobre as nossas vidas. Que o teu poder venha fluir sobre essa pessoa que está aqui, sobre essa pessoa que está em casa nos assistindo. Que o teu poder venha fluir sobre todos aqui nessa noite. Que a tua paz, a paz que o Senhor dá, ninguém pode dar. Então abençoa essa pessoa com a tua paz. O Espírito Santo, toca ela. Sim. Traz o teu renovo, traz a tua paz. Fortalece a vida dessa pessoa. Abre portas, Pai, para essa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui pela fé, e a fé é certeza que o Senhor está agindo e abençoando essa pessoa. Com certeza, meu Pai, o dia dela amanhã vai ser o mesmo. Então abençoa essa pessoa. Lá no trabalho, lá no trânsito, onde quer que ela andar, a tua presença, o teu agir sobre ela faz a diferença. A paz que essa pessoa precisa, o Senhor tem, meu Pai. Então, vem mais a tua paz, vem mais a tua presença. Vem a alegria do teu Espírito Santo. E que essa palavra, meu Pai, ela venha abrir os nossos olhos essa noite. Para que cada dia nós venhamos estar fazendo a tua vontade e não a nossa vontade. Nós queremos muitas coisas, meu Pai. Nós queremos muitas coisas. Mas o que nós precisamos é diferente. O Senhor sabe o que nós precisamos. O que essa pessoa precisa. Age segundo a necessidade toda. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o familiar dessa pessoa. Aquele que está enfermo, meu Pai, toca ele e cura o familiar. Atende, Senhor Deus, o clamor desses pedidos da caixinha. E abençoa a todos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, traz salvação sobre a família, traz libertação. Eu amarro os demônios, as forças contrárias. E ordeno que você solte o familiar agora. Sai! Sai! Vão embora dos familiares agora.
Nós abençoamos o familiar dessa pessoa. Que o teu poder venha fluir, meu Pai, nesse resto de semana sobre a vida dessa pessoa. Dá um bom descanso, um bom despertar nessa quinta-feira, meu Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a consagração a Ti e Te louvamos mais uma vez pelas pessoas que o Senhor trouxe, os que estão nos assistindo, os que ainda vão assistir através da rede social. Que o Senhor venha, meu Pai, o Senhor venha tocá-los também. Em nome de Jesus, nós te damos a honra, a glória e todo o louvor.